Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tereza Cavalcante, sou professora aqui do Gran Cursos Online e estou aqui hoje especificamente para nós trabalharmos questões relativas à interpretação de texto da banca IADES. Nós vamos trabalhar algumas noções de texto em geral, depois nós vamos trabalhar uma prova inteira da banca para vocês verem como se comportarem. E depois eu vou trabalhar algumas questões avulsas, que é para trabalhar as tipologias textuais. Vamos lembrar o que é um texto? E como é que a banca pode cobrar essas questões de texto? Um texto é uma unidade de sentido, mas as questões de texto vão muito além das questões de compreensão. Por quê? O texto tem um plano, que é o plano do conteúdo, e um outro plano, que é o plano da expressão. Para o plano do conteúdo, que é objeto de estudo da semântica, a semântica vai estudar os conteúdos textuais, os significados textuais. A semântica vai trabalhar, e o examinador, quando trabalha, aborda questões relativas ao conteúdo, vai trabalhar significação vocabular, faltou um S aqui, significação textual. A significação textual tanto pode ser das informações explícitas quanto das informações implícitas. Então, significação, estou comendo sílaba aqui, mas juro que não estou com fome. Significação textual, tanto dos explícitos quanto dos implícitos, explícitos mais implícitos. A banca também pode querer questões relativas à reescritura. Muito, muito, muito comum que as bancas cobrem, inclusive o IADES, questões relativas à reescritura e questões relativas ao conceito de coerência. Isso na parte do conteúdo, que é mais aquilo relacionado à interpretação de texto. Na parte da expressão, a banca pode cobrar os tipos de linguagem, linguagem verbal, linguagem não verbal, os conceitos de denotação e conotação, denotação, sentido real, conotação, sentido figurado. Veja, isso não tem nada a ver com o conteúdo, isso tem a ver com a expressão. A expressão é objeto de estudo da estilística e não da semântica. A estilística vai estudar como o autor do texto diz o que diz. Os tipos de texto, e aí nós podemos inserir nos tipos relações ligadas a tipologias e a gêneros. Também relacionado à expressão, nós temos os recursos de estilo, de que um autor dispõe quando está escrevendo um texto. E também temos os mecanismos de coesão, como o autor do texto conecta essas partes. Vamos lá. Essa expressão está associada a como e o conteúdo está associado a o que. Vamos ver aqui? O conteúdo é o estudo do que o texto diz. Ele pode dizer de forma muito direta, de forma muito objetiva, de forma explícita ou de forma implícita. O que se diz de forma direta é, obviamente, muito mais fácil. Você só vai precisar de domínio do vocabulário e um domínio mínimo de estruturas de linguagem. E o que se diz de maneira implícita, você vai ter de ter um pouquinho mais de habilidade de leitura, que é a habilidade de reconhecer pressupostos, de fazer inferências. Isso está no nível da compreensão e interpretação, respectivamente. As informações explícitas nós compreendemos e as informações implícitas nós interpretamos. Então, não veja como sinônimo compreender e interpretar. O nível de compreensão é um nível de leitura mais superficial do que o nível da interpretação. Além disso, o conteúdo vai estudar significação vocabular. Significação vocabular
que é o sentido da palavra, o significado que a palavra tem. Difícil até a gente trabalhar isso. Por quê? Porque a significação vocabular é um repertório de todas as palavras, de todos os sentidos que essas palavras têm, e esse repertório você adquire ao longo da sua vida de leitor, da sua vida de usuário, da sua vida de ouvinte. A semântica também vai trabalhar as relações de coerência, que são todas as relações de sentido que existem entre as partes do texto. Mas isso é só uma parte do texto, porque a outra parte do texto é a expressão. Como o autor está dizendo aquilo. Certamente você já viveu situações em que você já disse ou já ouviu a seguinte frase: olha, o que me incomodou não foi bem o que você disse, mas foi como você disse. Então, nós sabemos, como usuários da língua, que existe o conteúdo, aquilo que se diz, e existe a expressão, que é o como se diz. E esse como se diz, que é a expressão, objeto de estudo da estilística, também é objeto de estudo do texto. Só que não tem nada referente aqui à compreensão e interpretação. Aqui é uma teoria de texto, é uma teoria de tipologia textual. O autor disse algo, ele disse algo narrando, ele disse algo dissertando, ele disse algo escrevendo um poema, ele disse algo escrevendo uma música. Que recursos ele usou? Que recursos são esses, Tereza? Esses recursos de estilo, a rigor, são as figuras de linguagem. Poucas bancas cobram isso, mas nós vamos ver ainda numa questão hoje que o IADES cobra. Cobra noções de hipérbole, antítese. Estão lembrados? Lá da época da escola em que estudavam figuras de linguagem? Pois bem, algumas bancas vão fazer essa cobrança, que são o estudo da expressão do texto, e nós vamos encontrar uma questão já sobre isso. Então, primeira coisa que você tem de entender é que o texto está dividido entre essas duas partes. O que o autor do texto diz e como o autor do texto diz. E o examinador, na hora de elaborar a prova, pode cobrar tanto as questões referentes à semântica quanto as questões referentes à estilística. Isso vale para qualquer banca. Especificamente para o IADES, nós vamos ver que nela, agora é IADES, texto. O que é que a IADES tem de diferente ou de peculiar na cobrança do texto? A banca IADES tem, primeiro, ela vai trabalhar um texto para cada 4 ou 5 questões. É uma média, um texto para 4 questões. Segunda característica da banca IADES. Esses textos costumam ser curtos. É bom, não é? Aqueles textos longos demais dá uma preguiça de ler, e aí ter uma preguiça de ler é um problema. Normalmente são textos curtos. E normalmente a banca traz textos diversos, ou seja, de diversas modalidades, de diversas tipologias. Pode trazer um texto em prosa, quase sempre traz. Esse texto em prosa pode ser informativo, quase sempre é, ou argumentativo, mais raro, mas também é frequente. Normalmente eles trazem uma notícia de jornal, algo relativo até ao órgão para o qual eles estão fazendo o certame. Eles podem cobrar um texto em verso, um poema. E aí, como poema, eles podem trazer mesmo um poema, vou chamar aqui de poesia, quanto uma letra de música, eles adoram. O ruim de interpretar a letra de música é que a gente quer cantar em vez de ler. E aí a gente tem que cantar só na cabeça, né? No dia da prova não pode sair cantando em voz alta, imagine. Pode ser um texto verbo-visual. Um texto verbo-visual é aquele que trabalha com palavra e que trabalha também com imagens. Charge. A banca adora charge, adora cartaz, adora tirinha. As tirinhas são os desenhinhos, né, as histórias em quadrinho. Então, normalmente, eles trazem textos curtos e textos diversos. Numa mesma prova, eles vão trazer, por exemplo, uma prosa informativa,
uma letra de uma música e uma charge ou uma tirinha. Eles também têm outra característica, que é a característica de haver um equilíbrio entre a cobrança de texto e de gramática. Equilíbrio, texto, gramática. E nas questões relativas a texto, eles costumam trabalhar tanto o conteúdo quanto a expressão. No texto, eles cobram tanto o conteúdo, perdi aqui meu slide, eles cobram tanto o conteúdo quanto a expressão. Vou achar meu slide, achei o meu slide. Eles vão cobrar aqui tanto o conteúdo quanto a extensão, a expressão. Conteúdo mais expressão, ou seja, questões de compreensão e de interpretação e questões de estilística, questões de figuras de linguagem. O mais importante que nós vamos... Derrubei aqui. O mais importante de tudo que nós temos que entender é que a prova é, por si só, um texto, não é verdade? Quando você pega uma prova, você tem uma sequência, um texto de natureza instrucional, porque a prova vai lhe dar instruções, um texto cujo objetivo é avaliar o seu conhecimento e fazer esse julgamento do que você conhece, do que você está apto ou não a fazer. Então, a prova é um texto. Então, primeiro que nós vamos aprender no IADES é fazer a prova. Quer dizer, eu estou entendendo que a prova é um texto com o objetivo de me avaliar e eu preciso ter estratégia de solução de prova. Então, eu trouxe aqui para vocês, vai ficar na tela, uma prova da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e ela é uma prova com 10 questões. E a primeira coisa que nós vamos fazer é uma triagem. O primeiro texto serve às questões de 1 a 4, é um texto chamado Cura Espontânea, que eu não vou ler e você também não vai ler lá no dia que você estiver fazendo a prova lá do IADES. Nós vamos rastrear algumas questões. A questão 1 diz, a respeito das informações veiculadas pelo texto, assinale a alternativa correta. Não faço agora. Não faço agora. 2, com base nas regras prescritas pela norma padrão quanto à concordância dos verbos e nomes, assinale a alternativa que apresenta outra redação possível para o período. A maioria das doenças é curada completamente sem que os pacientes tenham passado por tratamentos. Esta eu faço agora. Entendeu o que é que nós estamos fazendo? Vou fazer uma analogia com vocês. Olhem para mim. Vocês vão a um hospital. Vocês precisam de um pronto-socorro porque você está com uma dor de cabeça, você está com uma indisposição e vai ao hospital. Quando você chega ao hospital, existe um protocolo, não existe? De atendimento, que é um protocolo universal, que vão distribuir umas pulseirinhas. Então, vai haver um pré-atendimento, que é uma triagem, e a pessoa vai ali lhe fazer algumas perguntas, às vezes vai medir sua pressão, seu batimento cardíaco, vai anotar algumas coisas, e dependendo do que você reporta e do seu exame clínico, você vai ganhar uma pulseirinha vermelha, porque você precisa, Deus o livre, de atendimento imediato. Ou você ganha uma amarela, porque o seu atendimento não é imediato, mas tem alguma urgência. Ou você ganha uma rosinha, porque o seu atendimento não é emergencial e você não vai demandar nenhum procedimento. Então, há uma triagem. O que é que eu preciso fazer primeiro? O hospital usa essa triagem com o objetivo de selecionar o paciente que vai ser atendido primeiro. E nós aqui estamos fazendo essa triagem com o objetivo de selecionar as questões que nós podemos fazer primeiro. Por que você pulou a primeira, Tereza? Eu pulei a primeira porque ela vai demandar a leitura do texto. E eu não quero fazer isso agora. Por que você não quer fazer isso agora? Porque eu estou pensando em você. Eu estou pensando em você lá no seu concurso, na sua prova, nervoso, com adrenalina lá em cima. E eu já vi essa história, acredite em mim, várias vezes. O indivíduo começa a ler o texto, na linha 12 ele não está entendendo nada. Olhe se não antes. Na linha 6 ele diz, se eu parar o texto aqui, eu não vou saber
de nada, eu não vou saber o que está acontecendo, eu não vou saber qual é o tema, porque o nervosismo é tão grande que você perde a concentração. O nervosismo é tão grande que você perde a sua capacidade de concentração. É bioquímico. Seu cérebro ele está funcionando de uma maneira tão enlouquecida pela ansiedade que você vai ler o texto e não vai entender. Então eu quero deixar passar esse momento. Por isso a gente faz essa triagem. E a triagem é um exercício de leitura. Na verdade, nós estamos decidindo que partes do texto nós vamos ler primeiro, já que é uma prova com questões que não necessariamente são encadeadas e eu posso fazer uma parte sem conhecer a outra. Então, esta questão 2, nós vamos voltar para a tela. Essa questão 2, ela vai ser feita agora. Então, ela é a da tarja vermelha, porque, veja, eu nem vou precisar voltar ao texto, porque o trecho necessário à resolução do texto, da questão, o trechinho, o examinador já me deu. Eu nem preciso voltar ao texto. Se você conhece o IADES bem, e nós vamos conhecê-lo muito bem, você sabe que eles têm uma obsessão por essa regrinha de concordância. É uma regrinha de concordância e veja, olha, o item já fala em concordância. E é uma regrinha de concordância que é a regra de concordância desse sujeito aqui, tá lembrado? Esse sujeito é um sujeito partitivo, a maioria de, a minoria de, grande parte de, mais um termo determinante. O verbo pode concordar com o termo que é o núcleo da expressão partitiva ou com o termo determinante. Então, olha aqui que nós podemos fazer. Nós podemos concordar o verbo com maioria é curada, ou nós podemos concordar o verbo com doenças são curadas. Então, você se antecipa, você sabe que ele vai cobrar isso, porque você já é um especialista na prova do IADES e você já vai atrás de uma questão em que isso esteja sendo apresentado. A maioria das doenças são curadas completamente, sem que os pacientes tenham passado. Aqui está certo? Aqui está certo. Ele quer uma concordância que apresenta outra redação possível. A maioria das doenças é curada completamente, sem que os pacientes tenham passado por tratamento. Já fizemos. A maioria das doenças é curada completamente, sem que tenha sido oferecido, sem que tratamentos tenham sido oferecidos. Só para confirmar as outras. A maioria das doenças são curadas completamente, sem que tenham sido oferecidos aos pacientes tratamentos. A maioria das doenças é curada completamente, sem que tenha sido ofertado aos pacientes oportunidade. Ofertada, o que foi ofertada foi a oportunidade. A maioria das doenças é curada completamente, sem que se ofereçam aos pacientes tratamentos, sem que tratamentos sejam oferecidos. Essa aqui já foi. Agora nós vamos olhar a questão 3. Com base na norma padrão e nas questões gramaticais, norma padrão, questão gramatical que envolvem o texto, assinale a alternativa correta. É uma questão que não vai demandar a leitura do texto. Ele está me dando linhas aqui, mas vamos ver se a gente consegue fazer a questão sem a leitura do texto. Os vocábulos câncer e saúde são acentuados graficamente por serem paroxítonos. Não. Câncer é uma paroxítona terminada em R, mas a regra de saúde é a regra do hiato. É um I tônico que forma hiato, então já sei que essa está errada. São curas de câncer, de AIDS e de vários outros problemas graves de saúde. A vírgula foi utilizada para separar termos coordenados entre si. Sim, certinho. São curas de câncer, de AIDS e de vários outros problemas. Esses 3 termos estão subordinados à cura e são termos de mesma função. É a vírgula da enumeração, é o uso mais simples da vírgula que existe. Esse aqui está certo. Se você for bem corajoso, você marca esse aqui e parte para a questão 4. Olhe para mim que eu vou lhe dizer uma coisa. Quando você acha uma questão que é uma resposta que esteja assim inquestionavelmente correta ou inquestionavelmente errada e o examinador tenha pedido a errada, você deixa o seu coração ter um pouco de razão e ouça a sua intuição. Muitas vezes vocês não têm essa coragem
e é preciso ter. Guimarães Rosa escreveu um livro, Grande Sertão Veredas, e nele ele escreve uma frase de que eu gosto muito, que é: o que a vida quer da gente é coragem, e o que a banca quer de você também é coragem. Então, coragem para marcar essa questão. É uma vírgula da enumeração, é uma vírgula muito simples. Então, o item está inquestionavelmente correto. O problema de começar a ler é começar a se enrolar com a própria banca e com a própria insegurança. Eu vou continuar e você vai ver como é que você vai, talvez sim, talvez não, se confundir com outro item. Então, vem para mim. Aqui para o nosso texto. O emprego das aspas em suas duas ocorrências justifica-se pelo mesmo motivo. Aí a gente volta ao texto, vou achar só as aspas, estou vendo que essas aspas aqui estão usadas porque é um termo estrangeiro, estou vendo que essas outras aqui não são termos estrangeiros, é uma espécie de citação, é considerada uma raridade clínica. Não preciso ler o texto todo para entender que os motivos são diferentes. E ele diz que é o mesmo motivo, já vi que não. Na linha 8, o vocábulo revista poderia ter sido grafado com inicial maiúscula, pois faz parte da expressão que dá nome a um veículo de comunicação. Linha 8, achei a linha 8. Ele diz: um estudo realizado na Noruega e publicado na revista, o nome da revista, que é esse nome aqui que está entre aspas, ele é em inglês. Esse revista aqui é um substantivo comum, não é um substantivo próprio. Então, nós vamos voltar lá e vamos dizer que o item está errado também. E o item diz assim: ao contrário de imens e hífens, a forma plural rim não deve ser acentuada. Rins, não tem acento, Tereza. Tá certa. Ó, falei para você ter coragem. Falei para você ficar nesta que estava aqui certinha. Aí você veio aqui e disse: Tereza, rins tem acento? Não, rins não tem acento. Mas hífens também não tem. E ímens também não tem. Então aqui, talvez uma cilada, né? Talvez um pouco de maldade do examinador. O que está errado é esse trechinho aqui da alternativa, que a forma plural de rim não deve ser acentuada, tá ok, mas não ao contrário de ímens e hífens, que são duas palavras que não têm acento. Só tem acento no singular, termina em N, mas quando termina em NS, não tem acento. Então, olha, a vida realmente queria da gente coragem. Vou para a questão 4, estou fazendo a mesma prova. No último período do texto, a oração que até os tipos de mama invasivos podem desaparecer sem tratamento, do ponto de vista sintático, foi utilizada para... Vamos voltar? Vou voltar lá, só ler esse trechinho. Ele diz linha 10, vou começar aqui da linha 9. O trechinho que ele me deu começava na linha 10, mas eu vou voltar até o início do período. Aí eu vou voltando até achar um ponto. Achei um ponto? Começo a ler daqui. Um estudo realizado na Noruega e publicado na revista The Archives of Internal Medicine mostrou que, ele quer essa oração, mostrou que quem precisa de texto para saber interpretar esse texto, para saber essa oração? Não, né? Você vai lembrar assim, ó, mostrou isso. Essa oração inteira está subordinada ao verbo mostrou na função de objeto direto. Subordina-se ao verbo, responde a pergunta o quê, e indica o objeto mostrado, é um objeto direto oracional. Todo objeto direto, vamos lembrar, é um complemento verbal. Então, vamos buscar a alternativa correta? Ele me deu essa oração, eu já vi que ela é um objeto direto, que todo objeto direto é um complemento verbal. E aí eu só vou localizar a resposta correta. Explicar a causa não, restringir o sentido de um substantivo não, exemplificar não, completar, ok, o sentido do verbo da oração anterior, certinho. E esclarecer também não. Vou para a questão 5, aí já é outro texto. É a minha hora de quê agora? Agora é a minha hora de voltar.
Agora é minha hora de voltar porque eu já fiz a triagem, atendi todos os que estavam em emergência, mas agora eu vou precisar desse texto para responder a questão 1, que foi a questão que eu pulei. O que eu faço com ele, Tereza? Você vai ler, claro, tão pequenininho. Ó. A medicina já relatou vários casos inacreditáveis de curas espontâneas de doenças em pacientes considerados terminais. São curas de câncer, de AIDS e de vários outros problemas graves de saúde. Já foram relatadas histórias de desaparecimentos de câncer de pele, câncer de rim e até de leucemia, sem que os médicos conseguissem explicar as ocorrências. A maioria das doenças é curada completamente sem que os pacientes tenham passado por tratamentos. Segundo os médicos, a cura espontânea é considerada uma raridade clínica. Um estudo realizado na Noruega e publicado na revista The Archives of Internal Medicine mostrou que até os tipos de câncer de mama invasivos podem desaparecer sem tratamento em muitos pacientes. É um texto simples, é um texto informativo, é do mais simples para ser analisado, e aí eu vou para a questão 1. A respeito das informações veiculadas pelo texto, assinale a correta. Os casos de curas espontâneas de doenças são considerados pela medicina inacreditáveis e inéditos. Vamos voltar? A medicina, palavra-chave, já relatou vários casos inacreditáveis de curas espontâneas, mas não é a medicina que acha inacreditável. Eles são inacreditáveis, mas isso não é um juízo de valor da medicina. Vou voltar de novo ao item. E ele diz, e são considerados inéditos. Não, porque se eles são muitos, né? Ó, vários, se eles são muitos, eles não são inéditos. E, na verdade, não é a medicina que atribui o fato a eles a característica de ser inacreditável. É o próprio autor do texto. O autor do texto não considera o câncer e a AIDS problemas graves de saúde. Opa, vamos lá? Câncer e AIDS, ligue um Ctrl L, ou se a gente estiver no PDF, ligue um Ctrl F. Câncer e AIDS, onde foi que a gente viu aqui? Ó? Câncer, AIDS. Vamos ler esse trechinho? São curas de câncer, de AIDS e de vários outros problemas. Se são vários outros problemas, quer dizer que câncer e AIDS são problemas. Aí eu venho aqui, marco errado, até ancoro, até coloco aqui do lado, ó, linha 2 e 3, que está dizendo o contrário. C. As doenças relatadas pela medicina foram curadas totalmente sem que os pacientes tivessem se submetido a tratamento médico. Doenças relatadas. Relatada a palavra-chave. Já foram relatadas histórias de desaparecimento de câncer de pele, câncer de rim e até de leucemia, sem que os médicos conseguissem explicar as ocorrências. A maioria das doenças é curada completamente. Opa, a maioria das. Estou na linha 6. E lá o item dizia as doenças. E esse as aqui está me indicando que são todas. Não. Aí eu ponho errado aqui e ponho aqui linha 6. Quando eu ponho a linha, eu faço uma resolução por ancoragem, quer dizer que eu não estou tirando isso da minha cabeça. Tá? Para os médicos da revista, a cura espontânea é uma realidade clínica. Volte, médicos, revista, eu já vi que estava no terceiro parágrafo. Segundo os médicos, a cura espontânea é considerada uma raridade clínica. Para os médicos, a cura espontânea é uma realidade clínica, mas a revista só é mencionada depois. Então, segundo os médicos em geral, não os médicos dessa revista, ele sequer havia mencionado a revista, um estudo relacionado na Noruega e publicado na revista mostrou outra coisa. Então, uma parte é a consideração dos médicos, a outra parte é o estudo da revista. Esse examinador misturou os dois, não são os médicos da revista. Os médicos são um olhar, a revista é um outro olhar sobre o tema. Os tipos de câncer de mama invasivos, segundo o estudo realizado na Noruega,
podem desaparecer sem tratamento em muitas mulheres. Câncer de mama, Ctrl F, já achei. Diz, os tipos de câncer de mama invasivos podem desaparecer sem tratamento em muitas pacientes. E aí eu volto lá à minha questão, marco certo e coloco aqui do lado a minha âncora. Onde é que eu vi isso? Na última linha. Literalmente, textualmente. Eu tenho a impressão, sempre tenho essa impressão, de que como era uma questão mais fácil de entendimento, aí ele põe a alternativa E só para obrigar o candidato a ler tudo. Mas olha, nós vencemos aí 4 questões da prova, precisamos do texto para responder apenas uma dessas questões, uma dessas 4 questões. Bom, fizemos essas 4 questões, ainda temos mais 6 dessa mesma prova da Secretaria de Saúde, do GDF, e vamos continuar trabalhando essa questão da estratégia de resolução da prova, que é o nosso primeiro objetivo aqui. Depois nós trabalhamos as peculiaridades das questões. Mas nós vamos dar uma pequena pausa, né? Café, lanchinho, caminhar, fazer exercício. Daqui a pouco nós voltamos com o restante dessa prova da secretaria. Até já!